Olá, eu sou o professor Carlos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de matemática financeira. Vamos a mais uma aula de juros simples. Nessa aula de número 6, a gente vê um pouco sobre equivalência de capitais, que é a segunda parte do estudo de juros de desconto simples, né, que foram divididos em duas partes. Essa é a segunda parte, um pouquinho mais trabalhosa, mas também bem facinho de se fazer. Só com um pouquinho de atenção a gente consegue. Então vamos a algumas definições antes de a gente efetuar aí a resolução dos nossos exemplos, né? Às vezes temos a necessidade de substituir um título ou mais por outro ou por outros, com vencimento diferente, ou ainda de saber se as duas formas de pagamento são equivalentes. Né? O que quer dizer esse cenário aqui? Vamos pensar no exemplo bem simples para que você possa entender. Vamos pensar numa solução aqui caseira. Então vamos supor que você pegou 10 mil reais com o seu primo e fala, ó, eu vou te pagar daqui a 2 meses e vou te pagar 11 mil reais daqui a 2 meses. Está pagando R$1.000 de juros, tá? E aí passando um mês, né? Faltando um mês para você pagar esses 11 mil, você chega e descobre que não vai ter como pagar. Você não vai dispor dos 11 mil reais para pagar o seu primo. Aí você chega para ele e renegocia, fala, ó, eu preciso de um tempo maior, né? Eu não vou conseguir pagar você no mês que vem. Né? Eu combinei com você 2 meses, mas mês que vem eu não vou conseguir pagar, não vou ter os 11 mil. Você pode me dar um prazo de 4 meses? Então, o que eram 2 meses passou a ser 4 meses, né? E aí o primo de repente vai aceitar, só que é óbvio, por conta de ter aumentado o prazo, pulado de 2 meses para 4 meses, o valor que você vai pagar para o seu primo não é mais 11. De repente são 12, considerando que são R$1.000 a cada 2 meses. Então você vai pagar 12 mil. Né? Então tudo isso para ilustrar o quê? Que embora os pagamentos sejam de valores diferentes, uma de 11 mil e outra de 12 mil, vocês estão pagando uma mesma dívida de 10 mil. Por isso, equivalência de capitais. O pagamento de 11 e o pagamento de 12 são equivalentes a uma dívida de 10 mil. O que está mudando é o prazo. Como você estendeu o prazo, é natural que você pague mais juros. Né? O fato de estender o prazo implica necessariamente num pagamento maior de juros. Então, isso que tem que ter claro, que às vezes a gente... Ou então pode ser que você tenha 2 boletos com vencimentos para 1 e 2 meses e você não sabe que não vai pagar, nem no mês que vem, nem no outro. E você quer renegociar com o banco para pagar daqui 6 meses. Então, obviamente que você vai pagar um valor maior porque você esticou o prazo. Né? Você pode ter um título vencendo daqui 2 meses e quer trocar por outros 2. Então, essa variação de você substituir um ou mais título por outro ou outros é bem variável, vai depender da sua necessidade. Tá? Então, o importante nesse momento é que você conheça o conceito, né, de equivalência de capitais, né? No final que fala saber, né, de saber se duas formas de pagamento são equivalentes. Então, será que a forma de pagamento de 11 mil para 2 meses e a de 12 mil para 4 meses são equivalentes? Quando que elas vão ser equivalentes? Quando elas tiverem um valor atual igual. Obviamente, nesse exemplo que eu dei, se você calcular o valor atual de ambos, vai dar 10 mil. Ou seja, esses dois valores estão pagando uma mesma dívida de 10 mil. Tá? Então isso aqui tem que estar muito claro que isso é a cereja do bolo, é a essência para a gente resolver os exercícios, tá? Vamos lá. Esses problemas estão ligados de modo geral à equivalência de capitais diferidos, tá? Toda essa base que eu passei agora estão relacionados à equivalência de capitais diferidos. Então, o que são capitais diferidos? São aqueles cujos vencimentos tem diferentes, não, então, tem um pequeno erro aqui, ocorrem em diferentes datas, tá? Cujos vencimentos são diferentes, os vencimentos são diferentes. Por exemplo, títulos de crédito com vencimentos diferentes, tá? Então, o exemplo que eu dei, 10 mil vencia em 2 meses pagando 11 mil, e 10 mil no segundo cenário vencia em 4 meses pagando 12 mil. Então, são títulos com vencimentos em datas diferentes.
Dizemos que dois ou mais capitais diferidos, ou seja, dois ou mais capitais com vencimento em datas diferentes, são equivalentes em certa época quando seus valores atuais nessa época são iguais. Então, o exemplo que eu falei, hoje vamos calcular o que eu pagaria em 2 meses, 11 mil, e o que eu pagaria em 4 meses, 12 mil. Hoje eu vou calcular, então vou calcular o valor atual. Essa certa época é hoje, o momento que você está fazendo o cálculo. O momento que você está negociando estender seu prazo, né? E se esses valores resultarem em valores atuais iguais, eles são equivalentes. E devem ser, né? O valor não pode ser nem menor nem maior. Nem você deve ter benefício, nem a pessoa, né, a qual você vai pagar tem que ter benefício. Tem que ser justo para todo mundo. Então, a solução desse tipo de problema consiste em estabelecer uma data que a gente chama de data de comparação. Normalmente é a data que a gente está negociando um novo período para pagamento, né? E comparar os valores atuais dos títulos em questão nessa data. Então, sempre que você descobrir, nossa, não consigo pagar, ou eu quero uma flexibilização maior, alguma coisa assim, que você tiver que renegociar os seus títulos, essa vai ser a data de comparação. E se resultar uma igualdade, podemos concluir que esses capitais diferidos são equivalentes, o que deve acontecer sempre. Tá? No regime de juros simples, essa data de comparação deve ser a data zero, né? Conhecida como data zero. Isto é, a data em que a dívida foi contraída. Então, a gente sempre calcula com base na data que a dívida foi contraída. Mesmo que eu esteja negociando um mês depois, eu vou considerar lá a data em que eu fiz o empréstimo, em que eu fiz a negociação. Isto porque nesse regime não podemos fracionar o prazo de aplicação, tá? Já que o juro é admitido como formado no fim do período da aplicação. Tá? Então é uma mera formalidade, então a gente sempre utiliza a data que a gente contratou a dívida, né? A data em que a dívida foi contraída. Então vamos ver um exemplo aqui para tentar entender o que está acontecendo nesse cenário aqui. Quero substituir um título de 5 mil. Esse título vence em 3 meses por outro título com vencimento em 5 meses. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma dívida de 5 mil e sei que eu não vou conseguir honrar em 3 meses. Então, eu vou lá, né, com o credor e vou tentar negociar. Falar, ó, 3 meses eu sei que eu não vou conseguir pagar, eu preciso de um prazo um pouco maior. Você me dá 5 meses para eu quitar essa dívida de 5 mil? O que tem que estar claro para a gente é que esses 5 mil, se eu for pagar em 3 meses, ele vai ser, né, com a taxa de 3,5 ao mês, ele vai ser com certeza um valor acima de 5 mil, porque tem juros. Quando eu passei a pedir para 5 meses, obviamente que esse valor vai ser maior do que aquele que eu pagaria se eu deixasse em 3 meses, né? Porque eu aumentei o prazo em 2 meses. Né? E ele pede aqui, ó, qual o valor nominal comercial do novo título. Ou seja, se eu estou trocando um título, um boleto de 5 mil, qual vai ser, né, o novo valor, né, já que eu troquei o prazo de 3 para 5 meses, qual o novo valor desse título? Né? Qual o valor que vai estar no meu boletim? Então, o que nós temos que calcular é o valor nominal do segundo título, já que o primeiro nós temos em mãos, que é 5 mil com vencimento em 3 meses. Então, é o valor nominal do segundo título. O que nós temos de informação? Nós temos que o valor nominal do primeiro título é de 5 mil. Né? Temos que o prazo do primeiro título é de 3 meses. Temos que o prazo do segundo título é de 5 meses. E temos que a taxa é de 3,5% ao mês. No terceiro passo, a gente vai observar o quê? Que a unidade de prazo e a unidade da taxa são iguais. Né? Meses nos prazos e a taxa está ao mês. Se são iguais, eu posso proceder ao quarto passo, que é a aplicação da fórmula. Como ele está pedindo o valor nominal, então eu vou utilizar a formulinha de valor atual, né? E calcular esse cara aqui. Né? Vamos ver como é que fica. Então a gente sabe que a gente sempre vai pegar tudo que está no passo 2 e substituir no passo 4. Né? Vamos lá. E uma informação que é de extrema importância para nós, e que foi dito no início dessa aula, é que os valores atuais precisam ser iguais. Né? Eu sei que 5 mil vence daqui 3 meses. Eu pagaria 5 mil daqui 3 meses. Porém, hoje, vale menos do que 5 mil.
O valor nominal do segundo título vai ser maior do que 5.000, porque eu estendi o prazo. Porém, hoje ele tem que ter o mesmo valor, porque eu estou pagando a mesma dívida, né? Então, isso aqui jamais, assim, vocês podem esquecer, porque sem isso aqui, vocês não conseguem executar o exercício. Então, ok, valor, eu sei que o valor atual, então, precisa ser igual. Sempre, os valores atuais precisam ser iguais. Daqueles títulos que eu tenho, ou daquele, se for um, iguais àqueles ou aquele título o qual eu quero trocar. Então, vamos calcular o valor atual do título 1, ou seja, do título que eu tenho em mãos. Eu tenho um título com valor nominal de 5.000, substituir na fórmula, né? 1 menos 0,035, que veio de 3,5 dividido por 100, né? E o prazo desse primeiro título é de 3 meses. 3 meses, tá? Aí, feito isso, ó, o valor atual já está à esquerda, já está isolado, é só proceder o cálculo, né? Então, 5.000 Enter, 1 Enter, usando a mesma regrinha que a gente vem utilizando, né? Número do primeiro para o último. Depois, chegou no último, eu não coloco o Enter e volto com a operação da última para a primeira operação. Então, 5.000 Enter, 1 Enter, 0,035. Enter, que é o terceiro número. 3 é o último número, eu não coloco o Enter, eu volto com a operação. Última operação é vezes. Depois, a próxima operação, a penúltima, é menos. E depois, a primeira operação aqui é vezes. Vezes. Tá? Feito isso, a gente tem o valor 4.475. Então, essa pessoa adquiriu uma dívida de 4.475, prometendo pagá-la em 3 meses. Com uma taxa de 3,5 ao mês, o valor da dívida passou a ser de 5.000. Né? Como eu vou estender o prazo, a minha dívida vai ser maior do que 5.000. Porém, esse valor novo, que é maior do que 5.000, tem que fazer jus à liquidação da dívida de 4.475. A dívida é a mesma, eu só estendi o prazo. Então, o que nós queremos? O novo valor nominal, que não vai ser mais 5.000, vai ser algum valor maior do que isso. Então, substituindo na formulinha, nós temos o valor atual do segundo título, o valor nominal do segundo título que nós queremos, vezes 1 menos 0,035, né? Vezes 5. Vezes 5, porque é um novo prazo, agora eu quero 5 meses. Então, a gente vai proceder o cálculo apenas dos números que estão entre parênteses. Então, a gente coloca um Enter, número do primeiro para o último, depois do último eu volto com as operações da última para a primeira. Um Enter, 0,035 Enter, 5 vezes menos. Né? Então, isso me deu um A2, que é igual a N2, porque esse aqui, cara, eu não sei quem que é, então fica N2 vezes 0,825, que é o resultado desse cálculo aqui entre parênteses. Legal? Até aqui acho que está tranquilo. Agora vem, né, o grande finale. Né? Nós sabemos o quê? Que os valores atuais precisam ser iguais. O valor atual do primeiro nós temos aqui, 4.475. E o valor atual do segundo nós também temos, que é N2 vezes 0,825. Então basta igualar. Vamos ver como que fica. Então, ó, A1 é igual a 2. Isso aqui é fundamental que você saiba que os valores atuais sejam sempre iguais. Precisam ser sempre iguais. Então, substituindo, o A1 é 4.475 e o A2 é N1 vezes 0,825. Como nós queremos? Aqui é N2. Perdão, tem um pequeno erro aqui. Aqui é N2. Como nós queremos o N2, nós vamos pegar o 0,825 que está me atrapalhando desse lado e vou dividir ambos os termos por 0,825. Isso a gente já aprendeu também, né? Vou dividir por 0,825 e deste lado também 0,825. Bom, aqui vai resultar em 1. E 1 vezes N2 é o próprio N2 que está aqui. E do lado esquerdo vai ficar 4.475 dividido por 0,825. Bom, isolamos nosso N2, agora basta proceder o cálculo. Então, 4.475, Enter. 0,825. Está fazendo o quê? Dividindo. Divide. Pronto. Feito isso, nós temos que o valor nominal
do novo título tem que ser 5.424,24 centavos. Nós sabíamos que teria que ser maior do que 5.000 porque nós estendemos o prazo. 5.000 se fosse pagar a dívida de 4.475 em 3 meses e 5.424,24 centavos se for pagar a dívida de 4.475 em 5 meses. Aumentou o prazo, aumentou o valor da dívida. Ok? A gente vai fazer mais alguns exemplos aí para poder fixar um pouquinho melhor. Tá? Mas espero que esse início aí tenha sido compreensível, né? Vocês conseguiram entender um pouco a essência desse tipo de cálculo. Nos vemos no próximo.